Os serviços de inteligência sempre tiveram um papel de destaque na cultura cinematográfica, sendo frequentemente retratados em filmes de Hollywood que moldaram a visão do público ocidental. Mas em algum momento você já se perguntou como essas agências de inteligência realmente funcionam em nosso mundo, fora da ficção? E quais seriam as principais agências de inteligência do nosso globo, para além do reconhecido FBI e CIA? Se os filmes de ação sempre te intrigaram e você sempre quis saber um pouco mais sobre esse universo escondido e secreto, é só vir comigo nessa jornada investigativa. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e você está prestes a conhecer as principais agências de inteligência espalhadas pelo mundo. As principais agências de inteligência do mundo. CIA, Agência Central de Inteligência, Estados Unidos. Levando em conta a sua popularidade inquestionável, é praticamente impossível falar de agências secretas e missões de segurança nacional sem mencionar a CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. É ou não é? A questão aqui é que, apesar de ser considerada uma das agências de inteligência mais icônicas, influentes e reconhecidas do mundo, e não ser assim tão secreta, poucas pessoas realmente conhecem a sua história. Fundada em 1947 pelo então presidente Harry S. Truman, a CIA surgiu como a sucessora da Agência de Serviços Estratégicos, que havia sido consolidada durante a Guerra Fria, e era responsável por coordenar as atividades de espionagem entre os diversos ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Desde o momento em que surgiu com o seu novo nome, a CIA tem desempenhado um papel crucial na segurança nacional dos Estados Unidos, sendo responsável pela coleta, análise e disseminação das informações de inteligência e contribuindo com a tomada de decisões do governo norte-americano. Entretanto, algumas de suas missões acabaram repercutindo e fazendo com que a CIA ficasse mal vista pelo público. Entre esses casos, temos a invasão da Baía dos Porcos em 1961, a missão fracassada que usou exilados cubanos apoiados pela CIA tinha como objetivo derrubar o governo de Fidel Castro em Cuba, mas resultou em um desastre militar e político. Essa ação fez aumentar as tensões entre os Estados Unidos e Cuba, gerando críticas internacionais à intervenção da Agência de Inteligência Americana. Mossad, Instituto de Inteligência e Operações Especiais, Israel, considerado um dos serviços secretos mais eficientes e temidos de todos os tempos. Mossad, o serviço secreto israelense, começou as suas atividades em meados dos anos 30, quando uma organização paramilitar chamada Haganá, composta por judeus, operou na Palestina. Ainda assim, o mesmo só foi oficializado anos mais tarde, no dia 19 de dezembro de 1949. Segundo o que os registros apontam, Ezra Danin, um agricultor local, teria se tornado o primeiro espião da instituição investigando a vida dos possíveis alvos árabes e rivais daquela época. Após esse início, foram criadas mais duas unidades de espionagem, Shai, que funcionava como um centro especializado dentro do Mossad, e o Jewish Brigade Group, que ajudou muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial a irem da Europa para a Palestina com segurança de forma clandestina. O fato é que, apesar de atuar mais passivamente em um primeiro momento, grupos de extermínio começaram a surgir com o objetivo de vingar as ações feitas contra os judeus durante a guerra. E tinha como meta perseguir e caçar os oficiais nazistas no pós-guerra.
E foram exatamente esses movimentos que inspiraram filmes como O Anjo de Mossad, Munique, Missão Mar Vermelho e Por Dentro de Mossad. Entre as diversas missões realizadas pela Mossad, a mais famosa foi a chamada Cólera de Deus, ou Ira de Deus. Toda a operação surgiu como uma retaliação da Mossad ao ataque terrorista sofrido em 1972 em Munique, ocasionado pelo Grupo Setembro Negro durante as Olimpíadas, que culminou na morte de vários atletas israelenses. Como resposta, diversas pessoas consideradas responsáveis pelos ataques de Setembro Negro foram perseguidas, incluindo Abu Youssef, o terceiro homem mais poderoso do Fatah, braço militar da Organização para a Libertação da Palestina, que também teria sido acusado de financiar o ataque terrorista. MI6, ou SS, Serviço Secreto de Inteligência, Reino Unido. Nomeado oficialmente como SIS, Serviço Secreto de Inteligência, o reconhecido MI6 do Reino Unido se consolidou mundialmente como uma das agências de inteligência mais antigas do mundo. Isso porque, apesar de só ter sido reconhecida oficialmente em 1994, a sua formação inicial remonta ao ano de 1909, quando se formou como uma seção estrangeira do Secret Service Bureau. E mesmo que seja mais conhecido como MI6, esse nome popular só surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. O fato é que, ao contrário das outras agências de inteligência do Reino Unido, como o Security Service MI5 e o Government Communications Headquarters GCHQ, o SIS trabalha exclusivamente no recolhimento de informações estrangeiras, atuando no combate ao terrorismo, na contraproliferação, na segurança cibernética e no apoio à estabilidade com os países estrangeiros. E no decorrer dos seus vários anos de atividade, um dos casos mais conturbados envolvendo o MI6 foi o das supostas armas de destruição em massa do Iraque, que foram usadas como justificativa para a invasão do país, mas que posteriormente se mostraram infundadas e geraram questionamentos sobre a legitimidade da ação. Esse episódio teve repercussões significativas em todo o mundo, gerando debates sobre a capacidade da inteligência utilizada para embasar as decisões políticas e militares do Reino Unido. FSB, Serviço Federal de Segurança, Rússia. Fundado oficialmente no dia 12 de abril de 1995, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB, surgiu como sucessor legal da famosa e ainda conhecida KGB, principal órgão de inteligência e segurança da União Soviética, que acabou sendo desmantelada juntamente com a própria União Soviética em 1991. Segundo as declarações oficiais sobre a agência de inteligência, ela funcionaria sob a gestão do diretor do FSB e do próprio presidente da Federação Russa, trabalhando como uma espécie de serviço militar, assim como outras instituições do governo, só que com funcionários mais sigilosos e atividades mais secretas, se é que podemos dizer assim. Além disso, o FSB é o principal responsável por atividades de contra-terrorismo, combatendo grupos e indivíduos que representam riscos à segurança nacional, sem falar que a agência ainda desempenha um papel crucial na contra-espionagem, monitorando e neutralizando atividades de agentes estrangeiros que buscam obter informações sensíveis do governo russo. Tanto que, no ano de 2006, a agência acabou se envolvendo em uma controvérsia ao ser associada à morte de Alexandre Litvinenko, um agente da antiga KGB e, posteriormente, ex-agente da própria FSB, que faleceu graças a um envenenamento por polônio 210 em Londres. Segundo as provas levantadas, ele estava trabalhando para a MI6, mencionada agência de inteligência britânica, quando o envenenamento aconteceu, colocando-o como um possível traidor. E, como resultado disso, tensões diplomáticas acabaram se intensificando entre a Rússia e o Reino Unido. ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Brasil.
Apesar de não ser amplamente conhecida pelos brasileiros, o nosso país também conta com sua própria agência de inteligência, que trabalha juntamente com diversos outros órgãos do governo, como o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, os departamentos de inteligência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, os departamentos do Ministério de Defesa, os centros de inteligência da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, assim como muitos outros envolvidos, para assessorar o presidente da República em suas tomadas de decisões estratégicas para a segurança do país. Criada no dia 7 de dezembro de 1999, por meio da Lei 9.883/1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, nasceu como a sucessora do antigo Serviço Nacional de Informações, o SNI, que era responsável pelas atividades de informações e contra-informação durante a ditadura militar. Atualmente, a agência realiza atividades de coleta, análise e produção de inteligência, contribuindo para a segurança e estabilidade do Brasil. Além disso, a ABIN mantém cooperação com órgãos de inteligência de outros países e participa de operações conjuntas para combater ameaças transnacionais, como o terrorismo, o tráfico de drogas, o crime organizado, fortalecendo a capacidade de atuação da agência e ampliando o alcance de suas ações. Entretanto, a agência de inteligência não registrou muitas atividades nos últimos anos. Segundo o que ficou definido, a ABIN deveria ser controlada e fiscalizada pelo Poder Legislativo por meio da Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência, CCAI. Ainda assim, segundo os documentos disponíveis, aconteceram apenas 7 reuniões deste grupo no ano de 2023, uma em 2022, 5 em 2021 e nenhuma em 2020. E mesmo com a sua pouca atividade, a ABIN também já teve seus próprios casos controversos. Entre eles, o caso das escutas telefônicas em 2016, no qual eles foram relacionados a supostas escutas telefônicas ilegais que teriam sido realizadas sem a autorização judicial, levantando preocupações sobre a violação dos direitos individuais e a necessidade de maior transparência nas atividades de inteligência do órgão. Como podemos ver, as agências de inteligência estão espalhadas por todo o mundo e funcionam de forma sigilosa para controlar as ameaças referentes aos seus países. Ainda assim, vez ou outra, nos deparamos com polêmicas e ações controversas envolvendo cada um desses órgãos que, para cumprirem com seus objetivos, acabam não sendo tão polidos e legais como as pessoas esperariam de uma entidade oficial do governo. Mas me conta aqui. Você já conhecia essas agências de inteligência, incluindo a ABIN do Brasil? Comenta aqui embaixo e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com mais alguém que adora esse tipo de curiosidade. Te espero na próxima. Não se esqueça, se for adotar um cachorrinho, se for, adote um de rua. Você pode comprar se você quiser, mas eu acho que se você adotar um de rua, o amor dele por você ainda é perigoso ser maior.